Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História do sexto ano, tá bom? A nossa aula vai trabalhar sobre a Grécia Antiga e a sua localização. Na verdade, nós vamos trabalhar bem mais do que somente a localização, porque o espaço geográfico dos gregos apenas vai ser o ponto inicial. Nós trabalharemos sobre a Grécia Antiga, a formação de Esparta, de Atenas, entenderemos um pouco sobre a democracia e como funcionava essas duas cidades, ou como elas tinham a sua formação social, tá bom? Vamos lá. A página do nosso livro é de número 163 a 174, tá bom? Primeiro, vamos entender onde se localizava a Grécia para a gente ter uma ideia de como ela se desenvolveu e conseguiu alargar ou conquistar ou se expandir em todo o seu grande território, tá bom? A Grécia Antiga, ela se localizava em sua maior parte no sudeste da Europa e abrangia três importantes regiões, na qual, na verdade, ela acabava formando uma Grécia dividida nessas três regiões que são as principais divisões da Grécia. Existe uma outra divisão que é a Grécia clássica, mas essa nós vamos ver depois. A Grécia ela se dividia então em três regiões: Grécia continental, que ficava ao sul da Península Balcânica, como nós vamos ver; a Grécia insular, que ela já se formada por ilhas através do Mar Egeu e do Mar Jônico; e a Grécia asiática, que ficava num longo estreito na faixa de terra na Ásia Menor. Nós vamos ver agora no mapa onde se localizava. Nós vamos ter aqui de rosa a Grécia continental. Nós vamos ter marronzinho aqui embaixo a chamada Grécia insular. E nós vamos ter aqui de verde a chamada Grécia asiática, tá bom? Essa outra Grécia aqui que nós vamos ver, que é chamada Magna Grécia, que é o quê? É onde realmente surgem os processos de civilização grega, a chamada Grécia Magna Grécia, tá bom? A civilização cretense é uma das civilizações que existiram na Grécia e que foram cofundadoras de uma vasta região e do desenvolvimento da Grécia nessa área, tá bom? Ou seja, naquelas regiões que se formaram as três. Vamos entender melhor um pouco sobre essa civilização para podermos entender como se formou a Grécia por completo. A civilização cretense, ou Creta, a maior ilha do Mar Egeu, lá daquela região onde fica a Grécia que nós mostramos, que é banhada pelo Mar Egeu e Mar Jônico, ela vai se formar por volta de 2.200 anos antes de Cristo, porque os cretenses começaram a se juntar e produzir cereais, criação de gado, aproveitando os recursos naturais que a terra tinha e que o mar oferecia. Viviam de um comércio que acabou se formando nessa região e se intensificando à medida que eles acabavam conhecendo novos lugares, ok? Então, essa sociedade cretense, ela também era muito ligada às questões religiosas. E a principal ferramenta para se caracterizar a sua civilização eram os palácios. Os palácios cretenses foram os palácios onde abrigaram tanto as questões políticas, administrativas e religiosas. Os palácios se tornaram o símbolo dessa civilização. Ao mesmo tempo, onde ocorre todo o desenvolvimento da sua civilização, os grandes e poderosos palácios que lá existiam acabaram se formando ou sendo o símbolo dessa
outra civilização que vai surgir naquele período são a chamada civilização micênica. O que era a civilização micênica? A civilização micênica era formada pelos aqueus, aquele povo que em 1450 a.C. invade Creta e toma a cidade e as regiões do povo cretense. Os aqueus, eles ocupavam o sul da Grécia, onde eles fundaram várias cidades, e ali, entre as quais eles também vão fundar a chamada cidade de Micenas. Essa cidade é que vai dar nome e vai dar todo esse pomposo nome, não só o nome, mas uma fama para esse povo, para os aqueus. Então, logo, os aqueus são os micenas. Os aqueus recebem esse nome de Micenas porque eles fundam uma cidade e essa cidade começa a dar nome a essa civilização. Logo, a cidade micênica, ou seja, a sociedade micênica, também estava organizada em torno do palácio, semelhante à civilização cretense. O principal dos palácios deles era o palácio de Micena, para você ter uma ideia. Micena, tudo que era importante era Micena para eles. Então, eles desenvolvem também uma escrita que é a escrita linear B. Lembra quando nós estudamos sobre as questões das escritas, lá com os gregos? Linear A, linear B, hieroglifos e assim por diante. Os micenas acabaram desenvolvendo a língua escrita e a língua falada linear B. E essa foi a escrita oficial dos micenas, tá bom? Ela é decifrada aqui por nós, só com uma curiosidade, no ano de 1953. É quando decifram essa língua e descobrem que ela é uma língua que era falada pelos micenas, tá bom? Então, nós vamos ver que todo esse processo de história deles só é conhecida por dois principais livros, que são a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada vai tratar sobre a Guerra de Troia. A Odisseia são as aventuras de Ulisses, quando ele volta para sua casa. Okay? São dois poemas dados a Homero, a sua escrita, e eles vão narrar, são poemas enormes que vão narrar as histórias gregas e através deles nós vamos conhecer como é que se estrutura a sociedade grega daquela época, como eles pensavam, qual era a estrutura social, qual era a importância dos deuses e assim por diante, tá bom? Então, dos micenas vai se formar também o que nós chamamos de iocos até a sociedade-estado. Porque os micenas, assim como os cretenses, eles dão início a uma formação de uma civilização e eles começam a formar uma região e um povo. Com isso, com o fim dos palácios, que era o que governavam, com a queda de Micena, com a queda dos cretenses, a base da organização social acabou sendo os iocos. O que eram os iocos? Eram as grandes famílias, eram os grandes grupos familiares formados por primos, pais, avós, com todos os entes familiares. E os dependentes, seus dependentes, eles tinham os quê? Os seus bens, suas riquezas, os seus donativos, as suas rotas comerciais, os seus interesses particulares para sustentar essa grande família, ok? Então, a produção dos iocos, ou seja, tudo que eles produziam, era nada mais, nada menos do que ligado à produção de subsistência. O que é isso, professor? Produção de subsistência é só produção para se manterem ou para eles existirem. Ou seja, eles não faziam uma plantação para o comércio, eles faziam uma plantação para se alimentarem, para sobreviver, ok? E com isso o que acontece? Essa produção de subsistência, quando sobrava alguma coisa, ela ficava para o chefe da família, tá? O líder maior, o chefe familiar. Então, com o passar dos tempos, os chefes das famílias acabaram se desenvolvendo, crescendo, criando novos mecanismos e eles acabaram enriquecendo com esses donativos que sobravam. Com esses donativos não, com essas sobras das plantações das subsistências. Tá? Então o que acontece? Eles começaram a ter a necessidade de formar uma organização estrutural. Eles precisavam formar agora auxiliares para questões relacionadas à administração,
eles precisavam formar uma assembleia para decidir o que ia se fazer com os outros mais velhos. No caso, os mais velhos tinham que tomar uma decisão. Eles necessitavam de organizar-se junto com os outros grupos familiares para poder, quem sabe, conseguir algo a mais. Aí começa-se uma ligação de comércio, começa-se uma ligação cultural com outros grupos familiares. Então, com isso, as grandes formações de assembleias, que também tinha uma outra necessidade, a questão dos guerreiros, tiveram que surgir guerreiros das famílias para poderem proteger a família. Essas grandes assembleias acabaram dando origem ao que nós conhecemos por cidade-estado grega, tá bom? Então, o que eram essas cidades gregas ou o que elas viriam a ser? Vamos dar aqui uma linha. Cidade-estado grega era conhecida como polis, era bem diferente das cidades de hoje. Vamos lá. Era um espaço de decisão coletiva, de festividades e de cultos comuns às divindades. Se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo. Então, essas cidades-estados gregas, elas vão se caracterizar por algumas questões particulares, ou seja, os elementos que vão fundar ou que vão caracterizá-las, pelo menos podemos classificá-los como os três. O primeiro seria um território agrícola, o segundo, um núcleo urbano e o terceiro, uma acrópole. Ou seja, esses três elementos vão caracterizar a cidade-estado grega. Essa cidade-estado grega, ela vai ter uma grande importância para o desenvolvimento das estruturas. Vale lembrar que as cidades-estados gregas, elas eram independentes. E não foi apenas uma cidade-estado grega, mas várias cidades-estados. Várias, como Atenas e Esparta, tá bom? Então, dentro disso, vale relembrar e tentar pensarmos um pouco o que leva os gregos a se expandir. O que leva os gregos a procurarem novos caminhos? Dois motivos podem ser falados aqui. O primeiro, o material que eles utilizavam para a formação de utensílios, como enxada, como instrumentos agrícolas, como questões relacionadas à faca, outros utensílios, vasos, ou seja, o material que era o ferro, o cobre, o ouro, havia acabado e eles necessitavam de novos locais para retirar esse material. Então, eles vão atrás desses materiais, eles vão atrás de locais que possam extrair esses materiais. Então, o que acontece? No século 8 a.C., eles começam a fabricação desses materiais e necessitam dessa matéria-prima. Matéria-prima? Matéria de origem, tá? Então, isso é necessário para os gregos e é um dos motivos. O outro motivo foi a questão relacionada à escravidão, ou seja, a mão de obra que era pouca e eles necessitavam de novas mãos de obra. Esse foi outro motivo dos gregos, tá bom? Nós vamos perceber que o processo de colonização grega ele vai se caracterizar dentro desse mapa. Vamos lá. A Grécia era apenas essa pequena região vermelha aqui no mapa. A Grécia ela vai se expandir. Por exemplo, as áreas de colonização grega são todas essas regiõezinhas em amarelo. Percebe como a Grécia se expandiu entre o ano de 750 a.C. até o ano de 550 a.C.? E nós vamos perceber que as cidades-mães, ou as cidades que foram principais, que podemos dizer são as cidades-estados, elas vão ser o quê? Essas regiõezinhas em quadrado. Nós vamos ter as colônias gregas, que são essas regiões de pontinho verde, tá bom? Então nós vamos lá, vamos conhecer a primeira cidade-estado. A primeira cidade-estado é Atenas. Atenas, ela vai ser a cidade-estado grega que vai se desenvolver por volta do século X a.C. Ele vai se desenvolver uma colina e com poucos quilômetros ao mar. Isso era uma região estratégica para os atenienses. Por quê? Porque ela poderia entrar no mar para fazer comércio
e ela tinha uma região plana que possibilitava uma melhor qualidade para suas plantações, ok? Inicialmente, Atenas, ela tinha um rei, mas o poder central ficava na mão deles. Então, logo, a aristocracia ateniense que era responsável pela política dela. Então, o que é a aristocracia? A aristocracia é o governo dos sábios, ou dos ricos, ou dos bens nascidos, como estão no livro de vocês, ok? Então, por volta de 594, vai ter um rei que vai ir para Atenas, que é o rei Solon. Ele vai efetuar as suas reformas. E nessas reformas ele vai fazer alguns pontos que são interessantes para a mudança e formação do que nós chamamos de democracia ateniense, que vai ser, ele vai suprimir a escravidão por dívidas e entre os cidadãos atenienses, dando uma liberdade maior para aqueles que são considerados atenienses. Ele vai dividir os cidadãos em classes de acordo com a sua renda e com as suas riquezas. O que é isso? As classes eram divididas pelo valor de terra, não era como hoje, dinheiro, tá bom? Então, com isso, vai dar-se início ou vai iniciar a chamada democracia ateniense. Os principais órgãos dessa democracia são a Assembleia do Povo, que é a Eclésia, e o Conselho dos 500, que é o Bolém, tá bom? Então, vai vir um outro imperador para Atenas, que vai ser Péricles, que por volta de 450 a.C., ele vai liderar e vai aperfeiçoar esse processo de democracia ateniense. Por quê? Ele vai começar a criar o Tribunal Popular, aonde vai haver a permissão de pessoas que são pobres entrarem nas discussões democráticas de Atenas. Os pobres não poderiam entrar porque eles necessitavam trabalhar. E Péricles vai fazer o quê? O assalariamento para esses cidadãos poderem participar da Assembleia do Povo, ou seja, participar nas tomadas de decisões de Atenas, ok? Ele vai possibilitar outras coisas também, como por exemplo, ele vai reestruturar a queda de Atenas, a destruição de parte de Atenas em uma das invasões, ele vai fazer a reconstrução, ele vai possibilitar a entrada de julgamentos por 6.000 pessoas, aumentar a participação do povo, ele vai fazer o expansionismo da política também, tá bom? Com isso, nós podemos agora conhecer um pouquinho sobre Esparta. A Esparta era muito diferente de Atenas. Os espartanos, eles viviam numa região que era montanhosa e distante do mar. E isso impossibilita o trâmite de comércio, que era muito mais voltado para uma questão marítima, e impossibilita o crescimento de plantações por ser região montanhosa. Então, o que acontece? Os atenienses, os espartanos, na verdade, eles são criados como uma espécie de povo militar. Os atenienses mais voltados para uma questão de uma democracia intelectual. Já os espartanos, eles nascem num ambiente semelhante a uma estrutura militar. Então, aí temos uma diferença já grande, ok? Com isso, a política em Esparta é bem diferente das atenienses, principalmente quando nós vemos os órgãos. Os órgãos dos espartanos são a Gerúsia, a Ápela e o Eforato. A Gerúsia, ela vai ser um conselho de 30 anciões acima dos 60 anos que vão tomar deliberações. Já a Ápela são um conselho formado pelos cidadãos com mais de 30 anos. Já o Eforato é um órgão formado por membros, que são considerados os éforos, eleitos por um ano, que são, no caso, 5 membros, no quais cada um dessas entidades ou desses grupos, ou melhor, desses órgãos governamentais, estão sujeitos um ao outro, tá bom? Dessa forma, a sociedade espartana, que vai se formar a partir do século 8 a.C., ela vai ser dividida em alguns grupos sociais. Vai ser os espartanos, os periecos e os ilhotas, tá? Então, essa sociedade também tem uma pirâmide social e organizacional. E essa pirâmide está sobre esses preceitos aqui, tá bom? Espartanos, periocos e ilhotas.
Então, para a nossa aula de hoje, eu vou deixar um exercício para você da página de número 182 e 183. Questões de número 1 a questão de número 6. Até a próxima aula. Tchau, tchau.